E aí, pessoal, aulinha 15 de Física 1 agora, hein? Continuando em força e movimento. Agora a gente vai tratar de um assunto novo e muito importante, que é a quantidade de movimento. É importante, gente, porque depois a gente vai ver que existe uma lei de conservação da quantidade de movimento. E qualquer lei de conservação é muito importante, porque se eu sei que uma coisa vale tanto no começo e vale o mesmo tanto no fim, eu não preciso saber o que aconteceu no meio do caminho. Então pode ser o movimento mais maluco que for, pode ser uma granada que explodiu, que no começo e no fim a quantidade de movimento vai ter o mesmo valor. Então isso é show de bola, gente. Vamos falar então dessa quantidade de movimento, depois do impulso de uma força que tem a ver com essa quantidade de movimento e por último o teorema do impulso. Na próxima aula a gente fala dessa conservação da quantidade de movimento. Então vamos lá. Para começar, a quantidade de movimento. A quantidade de movimento ela tem um símbolozinho de um Q maiúsculo e é um vetor, então tem uma setinha aqui em cima, tá? Eu gosto de pensar na quantidade de movimento como sendo uma grandeza física que está associada à sua capacidade de destruir transeuntes, tá certo? Não vai fazer isso. Então imagina que eu tenho uma velhinha aqui, ó. Chega com Fusca a 100 km por hora. Eu chego com Scania, 100 km por hora também, tá bom? Os dois com a mesma velocidade. Quem destrói mais? Quem destrói mais? Obviamente que é a Scania. Por quê? Porque ela tem maior massa. Então, se aqui eu tenho uma massa pequena, aqui eu tenho uma massa grande. Na mesma velocidade, quem tem maior massa destrói mais os transeuntes. Porque tem maior quantidade de movimento. Então a quantidade de movimento tem a ver com massa. Agora vamos testar com itens de mesma massa, tá bom? Imagina que eu tenho aqui, ó, esse é um grafite do Banksy, que eu vou jogar esse buquê de flores ali na transeunte. Com 3 metros por segundo, não é? Grandes velocidades aí, tá? Não vai fazer um dano assim, opa, oi, beleza, tá? Agora imagina que você manda a 100 metros por segundo, 360 km por hora, é muita coisa, né? Aí vai dar um dano, mesmo que seja um buquezinho de flor, vai pelo menos dar uma arranhada ali na veia, né? Então a gente vê que mesmo tendo a mesma massa, esse aqui com uma velocidade pequena e esse com uma velocidade grande, esse aqui vai causar dano, então ele tem maior quantidade de movimento. Então você vê que a quantidade de movimento tem a ver não só com a velocidade, que é a primeira coisa que a gente pensa quando pensa em quantidade de movimento, mas tem a ver com massa também, tá? Um misto das duas coisas. Então a gente define a quantidade de movimento assim, ó. Ele é um vetor que tem a mesma direção, mesmo sentido do vetor velocidade, mas é também calibrado aqui pela massa. Então é massa vezes velocidade, a quantidade de movimento. Então a intensidade desse vetor Q é igual a mv, a direção é a mesma da velocidade, o sentido é o mesmo da velocidade. Se eu tiver isso assim, o meu vetor Q vai ser mais ou menos assim, beleza? E se eu tiver vários corpos, cada um com uma velocidade diferente, uma massa diferente, como que eu vou saber qual que é a quantidade de movimento do sistema todo? Eu vou olhar qual que é o Q da primeira partícula, qual que é o Q da segunda, qual que é o Q da terceira e vou somar essas quantidades de movimento. Só que a gente soma quantidade de movimento como vetores, não são números, né? 1 mais 2 mais 3 que dá 6, tá? Soma vetores, tá? Então aqui, ó, a quantidade de movimento do sistema é o momento ou quantidade de movimento da primeira, mais quantidade de movimento da segunda e por aí vai, até somar todos, tá? A gente está falando sempre aqui quantidade de movimento, mas isso aqui tem um outro nome também, que é momento. Momento, tem gente que fala só momento, mas o mais certo é momento linear. Tá joia? Então, quantidade de movimento ou momento linear. Vamos fazer um exemplozinho disso. 3 esferas materiais com massas M1, 2 kg. Vou anotando aqui do lado, ó, 2 kg. M2, 5 kg. M3, 8 kg. Animadas de velocidades respectivamente iguais a 10 metros por segundo. Então esse V1 aqui vale 10 metros por segundo, vou anotar aqui. V2 são 6 metros por segundo, V3 são 20 metros por segundo.
num certo instante, conforme indica a figura. Então, ó, a massa M1 está subindo, M2 está indo para a esquerda, M3 também. Determine a intensidade da quantidade de movimento desse sistema no instante considerado. Então, eu vou ter uma quantidade de movimento para esse aqui que aponta para lá, junto com a velocidade, para esse aqui é para cá, desse aqui é para cá, e eu vou somar esses vetores. Então, primeiro vamos ver qual que é o tamanho desses vetores. Para a partícula 1, é massa 1 vezes velocidade 1, então é 2 vezes 10. 20. E a unidade de medida? Eu estou pegando quilogramas, massa, vezes metro por segundo. Então é quilograma metro por segundo. Simples. Q2 vai ser a massa do 2 vezes a velocidade do 2. Aqui a massa do 2 é de 5 quilogramas e a velocidade dele é de 6. Então 5 vezes 6. 30 quilogramas metros por segundo. Beleza? E Q3 é a massa do 3 vezes a velocidade do 3, que é 8 vezes 20, 160 quilogramas metros por segundo. 160. Então agora como que eu vou somar esses vetores? Ó, Q1 está apontando para cima, tá aqui Q1. Q2 aponta para a esquerda, então Q2 está assim. Q3 aponta para a esquerda também, ó. Então eu posso colocar até junto aqui, ó, Q3. Eu vou somar esses dois vetores. Vou somar primeiro esses dois aqui, ó. Aí eu fico assim, ó. Um vetor Q1 para cima. Vou colocar o módulo dele, tá? Q1 vale 20 kg metro por segundo. E esses dois de baixo, ó, o Q2 vale 30 e o Q3 vale 160. Então 30 mais 160, vou somar os números porque eles estão aqui na mesma direção, mesmo sentido. 30 mais 160, 190 quilogramas metro por segundo. Agora somar esses dois vetores aqui, ó, eu faço a regrinha do paralelogramo e vai dar esse vetor aqui, ó, que eu vou chamar de Q do sistema. Esse vetor Q do sistema, para eu achar, é só fazer teorema de Pitágoras aqui, ó, usando os catetos 20 e 190. Então, o Q do sistema ao quadrado vai ser igual a 20 ao quadrado mais 190 ao quadrado. Esse quadrado pode passar para o lado de lá como uma raiz já direto, tá? E a quantidade de movimento do sistema vai ser raiz de 20 ao quadrado mais 190 ao quadrado. Vamos lá, 20 ao quadrado mais 190 ao quadrado. Tira a raiz. 191, mais ou menos. 191 quilogramas metro por segundo. Esse é o módulo daquele vetor, tá certo? Então, é exatamente o que a gente quer, ó. Determina a intensidade da quantidade de movimento desse sistema. Então dá isso. Então, ó, vamos lembrar, quantidade de movimento é massa vezes velocidade, só que é vetor, tá bom? Agora vamos para uma outra grandeza que vai ser importante, que é impulso de uma força. Imagina que você está querendo impulsionar ali, por exemplo, um carrinho de compras, tá? Você quer dar quantidade de movimento para ele, você quer dar velocidade para ele, tá? Como que a gente pode medir esse impulso? Bom, se você fizer muita força, ele ganha mais movimento, né? E se a força atuar por muito tempo, ele vai ganhar mais movimento também, né? Então você vê que depende de duas coisas. Depende da força que está atuando e depende do tempo que aquela força está atuando. Então se imagina que aqui eu começo no tempo T1 com uma quantidade de movimento Q1. Vou atuando com aquela força. Vamos considerar constante, para facilitar. Força constante, então ele vai ter uma aceleração constante, vai aumentar sua velocidade, logo vai aumentar sua quantidade de movimento, que é massa vezes velocidade. Então vou ter aqui então, ó, um impulso que vai aumentar aquela quantidade de movimento. Quanto mais tempo for atuando, mais movimento eu vou dar, e quanto maior a força. Então o meu impulso, que é uma letrinha I maiúscula com uma setinha, porque é um vetor também, ele vai ser dado por vetor força vezes ΔT. Faz sentido, não faz? E a unidade de medida disso aqui, ó, a unidade de medida do impulso é a unidade de medida da força, Newton, vezes a unidade de medida do tempo, segundo. Newton vezes segundo.
E se eu tiver um gráfico, por exemplo, de força por tempo, se eu pegar aqui, ó, é o valor da força, tá certo? E aqui é o valor do tempo, ΔT. Se eu multiplico aqui base vezes altura, eu vou ter quem? A área, que vai me dar justamente o impulso. Então, num gráfico de força por tempo, a área é quem? O impulso. Então, o impulso é numericamente igual à área, que é força vezes o ΔT aqui. Se eu tiver um gráfico mais complicado de força, tá? Por exemplo, que vem aqui para cima e vai para baixo, como que eu vou fazer? Você vai calcular essa área que está acima do eixo do tempo aqui, tá? É uma força positiva, então que vai dar impulso positivo, vai aumentar a velocidade, e aí depois fica uma força negativa. Com a força negativa você está atuando ao contrário, então você está tendo um impulso no sentido contrário, você está tirando aquela velocidade que você estava dando, tá? Então como que eu vou calcular aqui o impulso? Eu pego a área 1 positiva menos a área 2 negativa, tá certo? E aqui, ó, aqui eu tenho a área é um retângulo, mas pode ser qualquer figura. Um gráfico de força por tempo, a área é quem? O módulo do impulso. Agora o teorema do impulso, que é a parte importante aqui da aula agora. Imagina que eu estou lá desenvolvendo uma aceleração para aquele corpo. Eu sei que a força vai ser igual a massa vezes a aceleração. Segundo a lei de Newton, né? Considerando a força constante aqui, ó. Logo, gente, a aceleração eu posso escrever como sendo ΔV sobre ΔT, já que a aceleração vai ser constante, a força vai ser constante, posso escrever só ΔV sobre ΔT, tá certo? Pega esse ΔT e passa multiplicando aqui, ó. Fico com força vezes ΔT é igual a massa vezes ΔV. Logo, eu tenho que força vezes ΔT, que é quem? Isso aqui é o impulso, tá? É igual a massa vezes velocidade final menos massa vezes velocidade inicial. Ou seja, gente, o impulso ele é igual ao momento final menos o momento inicial, a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial aqui, ó. Isso é consequência direta da segunda lei de Newton. Então, esse aqui é o teorema do impulso, ó. O impulso, ele é igual à variação da quantidade de movimento. Tá certo? Então, imagina só, tem uma parede aqui, ó, e vem uma bolinha que ela tem 1 kg e ela está a 2 metros por segundo. Ela quica e volta com a velocidade 2 metros por segundo, na mesma direção aqui, tá? Qual que foi o impulso? É só olhar qual que é a variação da quantidade de movimento. A quantidade de movimento inicial aqui era 2 kg metro por segundo. Essa é a quantidade inicial. E a quantidade final foi para cá, de 2 também. Qual que é o delta aqui? É final menos inicial. O final é para cá e o menos inicial é para cá. Então você vê que eu vou somar os dois vetores, ó. O delta aqui tem um módulo de 4 kg metro por segundo. Olha o tanto que a gente pensar em vetor muda, né? Se isso aqui fosse número, você ia pegar final menos inicial, 2 menos 2, 0. Né? 2 menos 2, 0, mas não é. É o vetor final menos o vetor inicial. Fica os dois apontando para o mesmo lado. Então é 2 mais esse 2 aqui. O delta Q dá um vetor que aponta para cá, ó. Esse que é o impulso. Tá certo? Vamos fazer esse exemplo, ó. Que impulso é transmitido a um carrinho de massa 2 kg quando uma força F constante de intensidade 8 newtons, então tem massa de 2 kg, eu tenho uma força de intensidade 8 newtons, exercida sobre ele durante um tempo ΔT de 1,5 segundos, conforme mostra a figura. Então eu preciso do impulso, que aquela força está fazendo por 1,5 segundos no carrinho. O impulso
O módulo dele é força vezes ΔT. Então é 8 vezes 1,5. Pega 8 mais metade dele, dá 12. Então é 12 newtons segundo. Esse aqui, ó, é o impulso, só que em módulo. Então meu impulso é assim, ó, o impulso vetor. Ele vai ter módulo 12 newtons segundo. Ele tem direção. Ó, a direção vai ser a direção da força, né? O meu I tá para cá, ó, junto com a força. Então a direção ali, ó, é horizontal. E o sentido para a direita. Está caracterizado o impulso, tá certo? O impulso que aquele carrinho obteve. E se você tivesse interessado em saber que velocidade que ele pegou, você faz que esse impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Vamos para outro exemplo, ó. Um carrinho de massa 4 kg, inicialmente parado, sofre a ação de uma força F. Então vamos lá, já tem aqui, ó, massa 4 kg. A velocidade inicial é 0, começou parado. E aqui está o gráfico da força em função do tempo. A área aqui é o que mesmo, gente? A área aqui é o impulso, é o módulo do impulso. Então, letra A, vamos lá. Qual a intensidade do impulso da força média sobre o carrinho desde t igual a 0 até t igual a 4? É só pegar a área. A área é igual ao módulo do impulso. Então, vamos calcular essa área? Posso fazer, por exemplo, base maior mais base menor dividido por 2, aí vezes a altura. Ou posso pegar a área do triângulo mais a área do retângulo. Vamos pegar a área do trapézio, ó. É base menor mais base maior vezes a altura dividido por 2. A base menor é daqui até aqui, ó. Foi de 2 a 4, então é 2. Mas a base maior é aqui tudo, ó. 4. Vezes a altura, 8, dividido por 2. Então é 6 vezes 8 sobre 2. Posso simplificar 8 por 2, 4 vezes 6, 24. 24 que a intensidade aqui do impulso é força vezes tempo. Então é Newton vezes segundo. Então essa é a letra A, a intensidade do impulso. Letra B, calcule a intensidade da força média que agiu sobre o carrinho no intervalo de 0 a 4. Isso aqui é uma coisa muito útil de se pensar. Que você pensa o seguinte, em vez de ter essa força maluca, você pensa que você tivesse só uma. E que daria a mesma área que você tem antes, o mesmo impulso. Essa é a força média. Tá certo? Então eu faço que essa força média dê o mesmo impulso que a força maluca. Isso é muito útil, gente. Que, por exemplo, você pegar uma bola de boliche e jogar no chão, a força ela age tão rapidamente que a força ela dá um pico. Força por tempo, a força dá um pico enorme ali, ó. E às vezes não faz nem sentido você falar de um valor da força, porque a força máxima ficou tão pouco tempo agindo, sabe? Então aí você vai e fala assim, ó, não, vamos pensar que isso aqui eu tenho uma força menor, que é a média daquela outra força. É só fazer essa área do azul ficar igual à área do vermelho, tá bom? Então eu tô querendo é isso, a força média. Então vamos lá, ó. Eu vou fazer que o impulso, força média vezes o tempo, é igual aquele impulso, aquela área que eu já obtive, que vale 24, tá bom? Vou um pouquinho embaixo. Então a força média vezes o tempo, que foi de 4 segundos, é igual a 24. Logo, a força média é 24 por 4, 6 newtons. Então essa força maluca aqui, ó, que vai subindo até 8 e depois fica constante, ela dá o mesmo impulso, ela dá o mesmo efeito no final do que uma força de 6 newtons atuando por 4 segundos. Agora vamos ver a letra C. Qual o valor da velocidade do carrinho no instante 4 segundos? Então vamos lá. Eu tenho o impulso e eu sei que o impulso ele é numericamente, aqui o módulo dele, a variação da quantidade de movimento, tá? Então aqui eu tenho 24 é igual a massa dele vezes a velocidade final menos a massa dele vezes a velocidade inicial. Só que a velocidade inicial é 0, tá? Então a quantidade de movimento final é exatamente 24.
A massa dele foi dada de 4 kg, né? 4 vezes a velocidade final. Então a velocidade final é 24 dividido por 4, dá 6 metros por segundo. Show de bola, né? Molezinha. Agora vamos para outra. Ó. Uma bola de beisebol de massa igual a 0,145 kg. Vamos anotar aqui. É atirada por um lançador com velocidade de 20 metros por segundo. Esse é o lançador aqui, ó. Lançou pro cara. O bastão de um rebatedor toma contato com a bola durante 0,01 segundos. Esse tempo aqui é muito grande, viu, gente? Na verdade, seria bem menos tempo. E arrebate com velocidade de 30 metros por segundo na direção do lançador. Então, olha só. A bola chegou no taco. Aqui está o taco. Isso aqui é um taco. A bolinha chegou com uma velocidade de 20 metros por segundo. Lá, e tem a massa dele de 0,145 kg. Ela vai embora uma velocidade de 30 metros por segundo. Tá certo? O tempo que gastou para acontecer aquele choquezinho lá foi de 0,01 segundo. Determine a intensidade da força média aplicada pelo bastão à bola. Para não saber a força média, eu vou falar a força média vezes o tempo vai dar o impulso, que é a variação da quantidade de movimento. Então vamos analisar a quantidade de movimento, a variação da quantidade de movimento primeiro. Olha, eu vou fazer momento final menos inicial, né? Quantidade de movimento ou momento. Então vai ser final. Vamos calcular qual que é primeiro cada um, ó. Deixa eu mudar de cor para ficar mais fácil. Aqui eu tenho uma quantidade de movimento inicial que vai ter módulo da massa 0,145 vezes a velocidade de 20. E no final, essa aqui, ó, que é 0,145 vezes 30. E eu vou fazer final menos inicial. Aquele caso que eu contei para vocês mais cedo. Você vai pegar esse vetor menos o outro. Vai ficar assim, ó. Inicial menos final. Opa. Final menos inicial. Né? Você vai fazer delta aqui. Final menos inicial. Aí você pega o inicial e inverte. Tá certo? Isso aqui vai dar o delta aqui, que é o impulso, tá? Pelo teorema do impulso. Então, gente, o meu delta Q, que é numericamente igual ao impulso, ele vai ser aquele 0,145 vezes 20 mais o 0,145 vezes 30. Tá bom? Então, o meu impulso, ou delta Q, vai valer, vamos fazer essa conta, 0,145 vezes 20 mais 0,145 vezes 30, 7,25 newtons segundo. Beleza? É isso aí. Ali dá 0,35. Isso mesmo. Vou até refazer essa conta de outro jeito para ter certeza que tá certo, tá certíssimo. Bom, pessoal, então agora nós temos o impulso. Para saber a força média vezes o tempo vai ser igual àquela intensidade do impulso. Então, força média vezes o tempo de 0,01 é igual a 7,25. Esse 0,01 é 1 sobre 100. Então, passa o 100 que está aqui embaixo, multiplicando. A força média tem um módulo, então, de 725 newtons. Beleza? A resposta do livro nosso está errada lá, viu? Então, 725 newtons na média. E olha para você ver, se esse cara tá nessa posição, né? O momento inicial tá para cá e o final tá para cá, a força média ela vai ficar apontando para cá, ó. Tá bom? Ela no mesmo sentido aqui do delta Q. Ok? Beleza, pessoal.
Por enquanto é só. Um grande abraço para vocês.